Então, bora lá, aproveitar aqui que a gente está numa reunião, eu, o Kefren e a Fernanda, e vamos falar um pouquinho sobre bot, né? Vou tirar umas dúvidas aqui dos apostadores experientes, porém não tão experientes em automação, né? É um cenário, inclusive, bastante comum, chega muita gente para trocar ideia comigo, que já sabe, né, apostar, já entende de operações manuais, operações pré-live, mas que não tem tanta intimidade, com a automação. Então, eu aproveitei aqui esses dois apostadores experientes e fantásticos e convoquei, né, uma reunião. Na verdade, foi até a Fernanda, né, que pediu, falou, vamos fazer uma reunião aqui para a gente tirar umas dúvidas e a gente aproveita e grava esse conteúdo para compartilhar com a comunidade, compartilhar lá no Telegram do Germerson Fullbots, né, que eu estou postando os vídeos lá, para ajudar quem quer de verdade aprender a se divertir com qualidade nas automações, né? Já que nós estamos gravando esse vídeo aqui para compartilhar, é sempre bom lembrar que a aposta esportiva é proibido para menores de 18 anos aqui no Brasil, tá bom? E também envolve risco financeiro. Então, seja responsável. Se você ainda está começando, é pouquinha grana, primeiro a gente aprende e depois a gente resolve quanto de dinheiro a gente quer colocar nisso. Dito isso, sou toda de vocês, crianças. Como posso servi-los? Ai, não é todos os dias que a gente tem essa oportunidade, né? De ter o Gemerson aqui com a gente. Né, não, Kefrão? Depois eu Pô, mando o Pix aí para vocês mandar o. eu, eu tenho que sair, vou ali rapidão. Bom demais, James. Bom demais. É bom quando o homem está aqui para poder guiar a gente com essa nossa nova aventura aqui, né, Fernando? Exatamente. Vamos ver, né? E é legal, assim, eu preciso realmente, até fiz enquetes, né? Sempre pergunto, peço para a galera falar no chat quais são as dúvidas, porque eu já estou muitos anos também nessa estrada de automação, né? Já são mais de 10 anos trabalhando com aposta automatizada. Então, entender quais são as dúvidas, quais são as maiores dificuldades, né? Também me ajuda aí a produzir um conteúdo, né? Que ajude as pessoas de verdade, tá bom? Então, obrigado pela disponibilidade de vocês, de também querer, né, aprender e compartilhar e gravar essa live aqui. Então, agradeçam aí, vocês que não seguem ainda o Kefren e a Fê, agradeçam eles. Depois coloquem aí o Instagram de vocês. Vou pedir para colocar na descrição do vídeo, para que o pessoal possa seguir vocês também e aprender nas competências que vocês já são feras. Show de bola. Então vamos lá. Então, bom, Gemerson, essas aqui são as minhas crianças, os meus bots, né? É, O que que eu tava com dúvida? Eu tenho alguns bots aqui que estavam indo bem no assistente, só que quando eu Uhum, coloquei eles para rodar, que são esses aqui conhecidos como piores bots, eles não estão trabalhando tão bem, executando tão uhum. bem. E aí a primeira dúvida que eu acredito que seja de muitas pessoas é: até quando eu devo insistir, né? Até quando eu devo manter um bot que não está me trazendo o resultado, né? Embora aqui no Perfeito. assistente ele me mostre um lucro positivo, né? Tô usando uma stake de teste aqui, ó, de R$ 2 Tá. e Bom, primeiro assim, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito de validação de método, né, para poder dar sequência aí nessa sua questão, né? Às vezes as pessoas se confundem muito com o que elas identificam como sendo um método, né? Quando você faz um backtest, quando você isola uma amostragem, você está fazendo a primeira parte da validação, né? A primeira parte que é isolar uma amostragem para tentar entender se aquele padrão realmente é efetivo, né? Tem uma coisa que dá para você fazer que já pode ajudar, acho que muita gente ainda não se ligou, que é quando você vai ali em detalhes, você consegue dar uma olhada como que foi isso aí nos meses, né, que tem registrado, sim, entendeu? Então, se você pegar aí, passar o mouse no gráfico mês a mês, você vai ter uma ideia de como isso se deu na prática, né? Se você olhar bem, ó, o teu método, ele realmente oscila, né? a tua amostragem, né, que a amostragem que você isolou ainda não é um método e ela é muito inconsistente, né? Se você for uma pessoa, vai lá, Ai, né, já começa por aí, né? Então, assim, na verdade, o que que o assistente está fazendo? Ele vai lá, pega teus dados, valida e mostra o que aconteceu. Então, passa de novo, vamos passar mês a mês aí, vamos dar uma olhada nesse suposto padrão, né? Ele parte aí com aproximadamente, foi mês de maio, fez é, duas stakes, né? Não, uma dois stake. reais, Aham. uma stake de lucro ali, tá? Aí o mês seguinte
tem um pico, né? 10 steaks, aí para o próximo mês você já cai para 0,10, segue adiante aí ó, 0,78, aí Outro pico. 12, né? Um pico extraordinário, aí desce 3 steak, aí desce de novo, aí você botou ele para rodar, É. né? Aí, ó, botou para rodar, zicou o negócio que já era meio ruim, não era bom. Aí você botou para rodar e falou, agora eu vou foder de vez o negócio, entendeu? Agora eu me 0,84 e É aquela consagro. questão do tava tudo dando certo até eu entrar, né? mas Quando eu não entrar era vai bem pegar. isso, né? Porque assim, você vê que você tinha um padrão bem fraco, assim, esse Aham. padrão ele não era consistente, apesar de ser uma amostragem ainda numa janela de amostragem baixa, e coloca lá no último mês, só para a galera ver o que aconteceu, ó, -5, né? -5, É. 2 steaks e meia. Uhum. Então, ele está realmente de acordo com essa relativa expectativa, né? Não sei se quando você fez a validação também já tinha a questão de tirar os torneios ou não, entendeu? Isso aí também pode ter impactado numa pequena diferença de Uhum. resultado, mas só com isso aí você já consegue perceber que o resultado que ele te mostrou no acumulado, ele está coerente, né? Estava ali coerente, deu 2 meses que deu mais de 10 stake, porém, os outros meses todos foram ruins, foram um mês de Aham. variância. O mês que dá ali 0,6 para cima, meia para baixo, de repente você não sabe se você vai conseguir fazer todas as apostas por algum motivo ou outro. Então, eu diria que ele está coerente com a expectativa dele, é uma expectativa de alta variância, alta volatilidade. O método para ele estar, para você falar assim, poxa, estava tudo tão certo, mas esse mês não está, que ainda não é um indício de que está errado ou não, seria se todos os meses fosse positivo com 2 stake. Uhum. Entendeu? Duas e pouco, aí você ia ver, poxa, tem um padrão aqui que aproximadamente nessa faixa de tempo de 30 dias, ele opera, sei lá, faz 40 operações, e quando ele faz 40 operações, mais ou menos nesse range de tempo, ele está dando 2 stakes. Você não tem isso nessa amostragem aí. O que você tem são 2 meses incríveis e o resto sufoco, entendeu? Então, eu já Sim, achei legal, acho que isso aí já deve ajudar muita gente, Fer. Então, sim. muito obrigado por essa pergunta e a oportunidade de eu mostrar aqui na prática que está tudo certo. A questão é que ainda não está pronto, isso ainda não é um método, entendeu? Uhum. É uma amostragem lucrativa. Eu, particularmente, não rodaria dessa forma, tá? O que eu ia fazer? Eu ia procurar um padrão mais fino que deixasse mais estável, né, todos os meses. Se vocês fizerem isso que eu estou falando, olhar o mês a mês, para ter uma ideia da homogeneidade ali, se ele realmente, se o padrão é um pouco mais efetivo, você vai evitar também aqueles situações onde o pessoal não fecha o range, pega uma odd, às vezes, muito, muito louca, né? Uma odd que está muito alta, por algum motivo ou outro, é registrado dessa forma, porque as odds são muito voláteis, né? Então, você já também foge dessa situação de errar, de repente, na validação e pegar uma odd descalibrada, tá bom? Se você olha nisso aí, você consegue entender perfeitamente quantas Aham. apostas mais ou menos foram feitas e se ele está coerente. Nesse caso aí, não está tão coerente quanto eu gostaria, por exemplo, para rodar na minha banca, entendeu? Eu ia procurar, então, não deixar esses morrinhos, tá? Deixar aí um gráfico mais estável, Aham. ter essa volatilidade toda que no caso aí está se apresentando. Sem contar esse pé de zica que você também fez, que foi o pior mês, foi o que você rodou, por incrível que pareça. Não, esse aí a gente não consegue mudar. O único ponto que a gente consegue mudar é que sou eu fazendo. Exatamente. Mas o Mas resto não. brincadeiras à parte, tá? Assim, uma variância, ela é perfeitamente normal, mas é importante analisar também esse lance da consistência, né? Se você não tem ali uma consistência nem na amostra que ele está te oferecendo aí, que já tem registrado, então provavelmente aperte os cintos que essa montanha russa aí, ela vai continuar, porque é isso que você tem, Uhum. entendeu? 2 meses ótimos e o resto trocando, né? Perdendo, ganhando um pouquinho, perdendo, então tá tudo certo. O ideal aí, então, pensando em desenvolver um método, é tentar deixar uma linha mais, né, mais plana, digamos assim, que mês a mês ela seja mais coerente, né? O mês atual coerente com o mês passado coerente com o mês anterior, e aí sim a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade e estabilidade. Agora, diante do que você validou, tá tudo certo, é isso mesmo, montanha-russa, A gente gosta de emoção, né? Mas não né? pra ganhar dinheiro, né? Pra ganhar dinheiro não Exato. dá.
Então já fica aí a primeira dica, tá? Você encontrou um resultado interessante no assistente, vai lá e compara os meses para ver se isso foi só um mês que deu, às vezes foi só um mês que deu lucro, né? O seu caso aí foram dois, né? Que a gente pode considerar que foram dois meses interessantes, e o resto foi ruim, digamos assim, tá? Então, essa dica aí pode ser importante. Show. Pronto? Tô liberado? Acabou? Tá liberado, acabou. Mas aí agora tem uma outra dúvida. Tem uma outra dúvida. Como é que eu analiso o que mudar? Boa, essa é bem legal também, tá? Ó, o que que eu faço? Quando eu crio um método, vamos dizer assim, que eu crio, né, a amostragem, tento encontrar ali um certo padrão e tudo mais, eu costumo colocar para rodar. Eu tenho que partir de alguma hipótese, né? Eu não Uhum. tiro não sento da frente do computador e falo, vou começar, embora isso seja possível, normalmente a gente parte de uma hipótese. As minhas hipóteses, como eu mostrei na aula que eu gravei e deixei lá no Telegram, as minhas hipóteses, elas partem de isolar amostras, e eu começo a isolar amostras pré-live através das odds. Então, eu isolo um tipo de time. Ah, é um favorito forte, é um favorito fraco, é um favorito por odd, é um super favorito. Isso para mim é importante, tá? Porque eu não comparo, sei lá, o Vasco com o Barcelona, né? O Barcelona tem que ser bem melhor, né, para se comparar ao Vasco. Então eu isolo esse tipo de time, tá? Com a odd, né? O próprio mercado já faz esse trabalho de precificação para você, né? E a precificação, no caso a odd é uma probabilidade. A gente isola ranges, isola intervalos probabilísticos, né? Então você já começa a fazer um filtro para criar o teu método a partir disso. É assim que eu trabalho, tá? Então, normalmente, costumo partir de uma odd pré-live, seja do time da casa, do time visitante, até, às vezes, algumas correlações, né? O time da casa mais a odd do empate, o time da casa mais uma odd do 2,5, para ver, eu vou trabalhar com um favorito forte e um jogo com tendência over. Entende? Uhum. Porque aí eu já tenho uma ideia de precificação. Como eu já isolei algumas probabilidades, eu imagino que o mercado está esperando através disso. Então, se eu trabalho com um tipo de time, um tipo de expectativa de gols, eu já vou partir para confeccionar o meu método a partir dessa ideia, digamos assim, tá? Então, eu começo por aí. Depois eu posso ou não adicionar estatísticas pré-live. Estatística pré-live não tem nada a ver com comportamento, né? Sim. É aquilo que aconteceu até então. Então, o que, que aconteceu? Esse time marcou tantas vezes, 70% dos jogos ele marcou o primeiro gol e venceu. Então, eu parto de uma estatística que me dá uma referência para apoiar a odd. Ou não, que aí eu posso trabalhar a simetria. Então, se eu vou trabalhar uma tendência, eu isolo, por exemplo, favorito jogando em casa, jogo com tendência BTTS não, e jogos que o time da casa marcou o primeiro gol e venceu. Porra, só tendência, né? Eu peguei através da odd o time da casa favorito, super favorito, o BTTS alto, significa talvez que o mercado só espera que o time da casa marque, e aí eu vou lá e coloco uma estatística para saber se esse time que é favorito, que o mercado espera como favorito, que não espera que ele tome gols, se estatisticamente aquilo está fazendo sentido ou é só uma especulação do mercado, aquele time de repente está jogando um campeonato diferente do que o mercado tem como base, isso acontece muito em jogos de Copa, por exemplo, né? O time está jogando um torneio, e aí vai jogar um jogo de Copa, o mercado não tem muita base, toma ele como favorito, às vezes nem é. Isso também acontece muito nos campeonatos estaduais, agora está rolando, Uhum. né? O campeonato estadual, aí vem sempre, o Flamengo vem super favorito, mas ele joga com um sub-18 lá, sub-20, com um bocado de reserva, e aí esses times sofrem, né? É porque mudou o torneio. Mas, enfim, na média, é isso que se apresenta. E eu posso usar isso para trabalhar uma tendência, ou, como eu fiz na live lá, até uma amostragem bem baixinha, mas deu para perceber, às vezes a tendência ela não está lucrativa. Você tem um rate maior, porque o mercado sabe disso e ele está colocando a odd baixa, entendeu? Então você não tem viés de lucro. Mas se você inverter e procurar uma simetria, aí tu consegue, às vezes, né, encontrar um valor na contraproposta do mercado. Você vai daí confrontar o mercado, mas você já isolou aquela amostra, você sabe com o que está lidando, né? Ao contrário de não colocar nenhum tipo de odd e aí lidar com tudo que aparecer pela frente. Então, eu sempre parto da ideia, né, de isolar o que eu quero trabalhar, o tipo de time que eu quero trabalhar, posso me apoiar ou não numa estatística. Ponto. Eu começo o meu método por aí. E o comportamento? O comportamento eu coloco depois de fazer algumas entradas, entendeu?
Acho que isso eu nunca falei em nenhuma live, se eu mencionei, talvez na live, na aula que eu gravei, não me lembro muito bem, mas eu não costumo partir do comportamento quando eu começo isolando probabilidades e estatísticas. Eu vou colocar esse bot para rodar, posso colocar com R$ 2 aí, entendeu? Normalmente eu também determino um orçamento por bot. Eu vou dar a este bot aqui, se eu for usar R$ 2, por exemplo, R$ 20 ou Aham. R$ 50, entendeu? Então eu dou um orçamento para o bot para eu poder ter tranquilidade para gastar um dinheiro ali para volumar e tudo mais, entendeu? E daí eu vou fazer algumas entradas, deixo o bot rodando, não vou ficar namorando com ele, olhando ele a cada 30 segundos, deixo ele rodar lá 15 dias, um mês, tá bom? Vai fazer as devidas entradas, e aí eu vou lá, faço uma análise de entrada por entrada, tá? E aí eu percebo inputs, como eles estavam, tá? E vou comparando. Jogos que deram green tinha 3 chutes a gol. Aí teve os Reds, tá? Os Reds tinha um chute a gol ou nem um chute a gol. Um exemplo, tá bom? Na média vocês vão encontrar muito isso. E também vão encontrar muito mais ainda overfitting. Tu vai encontrar muitos Reds nesse pseudo exemplo que teve 7 ou 8 chutes a gol, entendeu? Então você vai encontrar ali um range, às vezes entre 2 e 4 chutes no gol, onde o teu método é mais efetivo. E aí você vai lá e começa a aplicar o comportamento para perceber se aquilo melhora ou piora a tua amostragem, entendeu? Legal. Aí você clicar na entrada, você vai ver aí que você tem como dar uma olhada como estavam esses inputs, tá bom? Tem todas as odds, né? De repente aplicar Hum. uma nova correlação de odd, mas você já começa por aí, indicadores, nota dos times da casa, nota dos melhores jogadores, as pressões, você já consegue observar por aí, né? Quando isso gritar muito fora da média, se você gastar algum tempo olhando para esses números, quando alguma coisa gritar fora da média, você já vai perceber muito rapidamente, tá? Então, tem alguns inputs. Deixa eu pegar aqui minha cola. Eu tenho um arquivo texto aqui, em algum lugar, onde eu tenho alguns inputs que eu já trabalhei tanto, já apliquei tanto essa leitura, que eu gosto de usá-los primeiro, de ver eles primeiro. Calma aqui. Atacando dentro da área, chutes dentro da área, chute no gol, chute bloqueado, escanteio, ataque perigoso, defesa do goleiro, total de chutes, cartão vermelho, chute para fora, faltas. E aí no Botbet tem um lance bem legal também, que eles mostram o último terço ali, né, o terço final. Tem. Então, de repente, se um time está sofrendo muita falta no terço final, aquilo me fala uma coisa. Se ele tem muita posse no terço final também, eu gosto de usar, tá vendo? Posse e posse no terço final. Então, eu estou usando muitos bots de under agora, né? Então, eu evito times que estão com muita posse no terço final. Por quê? Quanto mais perto do gol, mais alta a probabilidade, teoricamente, de sair o gol. Então, eu quero jogos mais de meio campo. Eu evito essa posse no terço final, entendeu? Mas eu Uhum. tirei isso de onde? Tirei isso de análise visual. Depois de eu registrar algumas entradas, eu fui ali e comecei a perceber que em algumas faixas de ódio, alguns tipos de time, a posse no terço final me deixava em maus lençóis, para under. E através disso a gente vai moldando esse comportamento que vai te dar uma vantagem. Fê, eu tenho certeza absoluta que se você pegar este método aí que você está com ele agora e olhar esses inputs do jeito que eu estou falando, você vai conseguir isolar overfitting e underfitting também. Sim, com Uhum. certeza absoluta, sim, tá? Então, essa para mim é a segunda parte, né? Vamos dizer assim, a gente começa com a ideia, a hipótese, molda ali na pré-live, né? E depois de fazer algumas entradas, eu vejo aí e vejo o que me apresenta vantagem ou não. Tem muitos inputs que são novos, né? Que a gente não estava acostumado e que me apresentaram aí algumas coisas bem interessantes, tá? Grande chance perdida, Sim. defesa difícil, são as próprias entradas no terço final, tá? Enfim, bolas enfiadas também, eu já encontrei alguma vantagem com esse lance de bolas enfiadas, né? Tinha muitos jogos que estava muito alto, o time estava tentando penetrar ali, fazendo né, um tipo de jogo mais vertical. Então, através desse tipo de leitura, você vai conseguindo isolar um pouquinho, tá? Isolar um pouquinho os inputs e encontrar Hum. vantagem.
Não, Ou seja, eu tenho aqui um divertido. comportamento de quebra de linha dentro do bot, é isso que você quer é, dizer. Exatamente, Que exatamente, coisa, entendeu? Então, cara. assim, ou é tudo uma questão seja, de o prestar Kefren. atenção no que está Aham. escrito, no que está dizendo, e também gastar no tempo, né? Faz um favor para mim, Fê. Entra aí nesse head. No Red aqui, cadê? Aqui. Entra nesse head aí. Ah. Eu não sei qual que é o comportamento do teu bot, tá? Mas vai rolando aí a Ele tela tá para sem baixo. comportamento, ele só tá odd. Ah, tá sem comportamento. Tá sem Perfeito. comportamento. Esse é o bot certo para Aham. você começar a observar e aplicar o comportamento. Uhum. Em que momento que está sendo feita essa operação? Volta lá em cima que ele vai falar o minuto. Minuto 31, beleza. Através do minuto, eu já consigo ter uma ideia, mais ou menos, de como poderia estar esse comportamento para ele ser over ou não. Uhum. Eu vou te pedir agora aí, procura, sei lá, chute dentro da área. Chute dentro da área, para mim, é um grande indício, chute dentro da área, 3-1, tá até legal, tá? Chute dentro da área não tá ruim, não. Aí você pode procurar também, por exemplo, chute no gol, para ver se ele te traz alguma coisa. Eu não gosto de fazer muito dessa forma, eu gosto de passar todos os Aham. inputs olhando, depois estou dando só aqui um Sim. chablau para a gente tentar Aham. encontrar alguma coisa, tá? Aí- Aí tá com 2 chutes nos últimos 10 minutos, né? E você pode olhar ali, descer um pouquinho e ver os chutes totais também, ó. Ó, 2 da casa, 0 do visitante. Esse pode ser o indício que eu olharia, entendeu? Por quê? Eu estou procurando gols. Quando eu não tenho um time finalizando, não é tão interessante para mim trabalhar gols. Então, se o time visitante estiver falhando muito, aí você pode talvez encontrar um padrão que te favoreça. O que eu faria daí? Copiaria ali o chute no gol visitante e entrar nos outros bots e ver como é que estava essa belezura nos outros. Sabe que os outros Uhum. bots que deram green, esse chute está rolando? Uhum. Entendeu? Aí você sai daí, vai no outro e começa a olhar. Olha todos os heads, aí você fala, pô, esse aqui não tá legal. Vamos ver Claro isso que aí. pode ser que esse tenha, Não, lógico, sei isso é só, lá. ó, esse Aqui no aqui caso a gente não tinha da casa, né? Mas é. tinha chute. E aí Aham. também tem isso. Às Aham. vezes você vai encontrar padrões em que você precisa do time visitante ofensivo até Uhum. para casa marcar. Entendeu? Mesmo a casa sendo Sim. favorito, para evitar o parque de bus, você vai atrás de um time que o visitante também tem alguma reação. Né? Se ele está tendo contragolpe, aí você pode olhar isso através de impedimento, entrada do último terço e a própria finalização, entendeu? De Aham. repente, você vai encontrar aí um padrão e falar, cara, quando não tem o chute a gol do visitante, meus gols não estão saindo, entende? Isso pode ser aí um indício de que você achou um comportamento que favorece o teu método, entendeu? Isso aí não tem nem um chute É. nem da casa, É. nem da casa nem do Tem visitante. nada. Obviamente a gente está Aham. numa amostragem muito sucinta Sim, sim, aqui, né? sim. E a ideia é só dar o insight mesmo, mas Uhum. é dessa forma que eu faria essa busca, tá? Para tentar isolar. E claro, você tem um head aí, eu não sei se esse é o bot que está negativo ou está positivo, É esse. entendeu? É esse. Então, de repente, tem que olhar esses heads aí, tentar dar uma olhada geral neles e ver o que de repente pode acontecer. Você vai encontrar situações em que, quando o time da visitante está jogando melhor, não sai o gol, entendeu? E vai Uhum. encontrar situações quando o time da casa está jogando melhor, não sai o gol. E aí você procura, de alguma forma, quais são esses inputs que vão falar isso para você, tá? Faltas sofridas no último terço, cortes e desarmes pode te ajudar também, é uma coisa bem legal. Esses dias eu encontrei alguns padrões interessantes baseados em desarmes, né? Tinha um time que estava criando muito, mas ele estava sendo desarmado. Então, ele tinha volume, tinha presença, mas não conseguia concluir em gol. Não tinha finalização e tinha muito desarme do outro time, entendeu? E aí eu consegui equilibrar esses inputs aí. O Kefrão se mijando, porque já tá com as ideias aí, né? Eu sei que Então, ele tá com as ideias loucas. a Cara, gente tá absurdo, conversando absurdo. todos os dias sobre é, colocar isso na automação, né? Tudo, até questão das quebras de linhas, Sim, como é que tá sendo a defesa, se consegue de fato infiltrar. Mas como fazer isso, né? Pronto. É, porque, assim, eu tô de cara porque você tá resumindo para mim que eu tenho leitura para quebra de linha, eu tenho leitura para perde e pressiona, recuperação de bola no campo defensivo do adversário. sim. Então, eu consigo distinguir, por exemplo, eu comento muito com a galera no Discord sobre o objetivo do gol. Tem Quando uma equipe, desarmes. quando uma equipe traz um volume ofensivo e ela trabalha esse volume ofensivo, mas trabalha com lances de oportunidade, com cruzamento para dentro da área e tudo mais, eu E costumo tem, levar tá? isso. Cruzamento. Olha Tem aí, ó. Cruzamento, Eu costumo. bolas aéreas vencidas.
A verdade é que o Botbet, ele tem Isso é muito absurdo. mais inputs do que a gente estava acostumado, ele é muito rico. Eu vejo a galera, cara, eu também gostaria de ter o Pressão 2, por exemplo, é o único que talvez me faça falta. Acho que eu vou dar um Mas, spoiler. Posso dar um spoiler aqui? Posso. por favor, diga. Olha, eu acho que o Pressão 2 e o Pressão 1 aí tem grande chance de entrar logo logo, viu? Muito bem, muito bem. Eu ficaria muito feliz. Para quem não sabe, o Pressão 1, Pressão 2 foi uma contribuição minha, né, para adicionar a esses índices ao scanner. Então, eu conheço muito bem o que eles podem fazer e eles realmente agregariam muito valor. De todo modo, se você tiver um pouquinho de disposição, você vai encontrar inputs fantásticos aí que a gente nem sequer tinha, né, disponível nos outros bots que a gente utilizou, tá? Então, vale a pena gastar um tempo para conhecer os inputs, para testar os inputs, e aí sim tentar encontrar padrões mais finos, sabe? Mas Assim, do eu ponto de acho. vista de análise que você me perguntou, é exatamente isso que eu faço, tá? Depois de volumar, esse caso seu aí que não tem input, está perfeito para fazer Uhum. isso. Eu apostaria com você, apostador que sou, que se você não conseguir melhorar esse bot fazendo O isso, problema sou eu, né? o problema é você. Concordo, concordo. Com você eu tenho essa liberdade de falar, né? Sim, sim, A sim. questão aí é que a gente tem que realmente gastar um tempinho para aprender a usar a ferramenta e usar os recursos, né? Que são bem legais, tá? Poxa, que Cara, legal, que bom poder falar disso. e assim, eu acho que só isso aqui valeria, Tu já meu, quer, já ouro. quer ir testar o teu bot e encontrar o Podemos padrão, né? voltar para Ouro, trazer os resultados dessa ouro, reunião? ouro, ouro. É, acho que seria bem legal, assim, registrar como é Sim, que Pô, tá e se pode você ser. conseguiu encontrar valor. É claro que a gente brinca e tudo mais, às vezes não dá, tá? Às vezes não dá, às vezes não dá. O mercado não te entregou nada, não te entregou valor, não rola, Mas com certeza entende? vai dar um insight para outro. Vai dar um insight para outro ou para Aham. você trabalhar um mercado inverso, né? Que foi o que eu fiz aqui. Nesse Aí, under, eu liguei ele ontem, tá? Até falei pro Catherine, liguei ele ontem com um stake de R$ 5. muito bom, muito bom. Vamos Ah, lá. eu quero te dar os parabéns por estar validando, fazendo seus testes com stake baixo, tá? Sim, É assim mesmo. Eu sempre recomendo para a galera, tá começando, coloca 2 anos, não tem vergonha nenhuma nisso, dois, aham, R$ 5, R$ 10. Na hora certa, você vai saber a hora certa de colocar a grana, sim. te garanto. Porque sem querer, ok, ficou positivo ontem, poderia ter ficado negativo e se eu tivesse aí com R$ 100, né? Uhum, com Pode certeza, até não, e não. aí a pancada negra, a galera Bote fica muito ativo. no âmbito da esperança, né? Dá aquela É, esperança de fazer uma grana, às vezes vê os meus resultados de outras pessoas que estão indo bem, e almeja aquele resultado, mas calma, é tudo na hora certa, tá? Primeiro você aprende, eu tenho muito tempo fazendo isso, tá? E outra coisa, eu não sou gênio da lâmpada, não, eu sou só esforçado mesmo, é só os números que me pautam o que fazer, não tem nada de especial ou de diferente no que eu tenho disponível. aqui, pode até ver, ó, bote ativo 18 do 1, foi ontem mesmo, né? Uhum. O que que eu queria aqui? Era pra tentar pegar, meu Deus, scalping. Mas eu Uhum. tava estudando, tava mexendo, tentei deixar ele um pouquinho menos, mas ainda assim foi um pouco difícil, porém, Tá, mas vai não. Pelo menos tá esse aí não lucrativo. está negativo no pior momento, Isso, entendeu? Aí tem uma coisa exatamente. importante Ó, também, ó, que eu falei, tenta deixar estável, mas às vezes se ele não está tão estável, mas está todos os meses com um viés positivo, você já tem algo que não vai te incomodar tanto no decorrer da sim, validação, entendeu? Aquele sim, estava ruim porque só tinha 2 meses bom, entendeu? sim, Então, pô, sim. não tinha como. Aham, Imagine só, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, sorte a sua que o mês que você botou para rodar estava ruim, porque se ele vai bem e é um mês desse positivo, aí eu tenho certeza que o viés que ia dar era o quê? Já soca stake no bicho, uhum, entendeu? Aí você vai lá, pega todos os greens com doisão, mete R$ 100 e vem um mês daquele negativo com -4 ali que terminou, e aí nada presta, o mundo te odeia, né? Alecrim dourado achando que o é, universo está contra ele próprio, mas não é isso, entendeu? É olhar para o número, de verdade, ser realista, não ser esperançoso. sim. E aqui ó, o rate dele é pequeno, baixo, 52, mas uma odd média alta. E tá tudo bem. Então, ontem ele Se foi acima. aguentar o drawdown, aguentar esse win rate, tem que ser, né? Tem que ser realista. Você sabe que vai tomar 50% Sim, de. que travou. Será que foi minha internet ou de vocês? foi a Deu sua. um Foi a minha? piquezinho aí, mas Deve ter sido, não é. perdemos nada de Não, tudo relevante. bem. E eu falei, não, tá tudo bem. Eu talvez na mão não consiga, mas o bot consegue. Ele não tem Exatamente. A emoção. gente não tem problema emocional, né?
para lidar com o bot. Só quem tem problema emocional usando o bot é quem fica o tempo todo mexendo nele. Olha, e toma um head e altera, e fica aí, meu Deus, meu bot não entrou, meu bot não saiu, meu bot, 8h30 da manhã, meu bot não entrou ainda. Essa pessoa está tendo microinfartos, né, para usar a automação. Não é assim que usa a automação, entendeu? E aqui eu já acrescentei umas coisinhas diferentes, dando grandes chances perdidas, que eu não quero Já que tem eles façam. comportamento, né? Já adicionei umas coisinhas ali. Falei, ok. Bom, ele eu Bom, liguei ontem. Vamos ver. vou te dar aí, o que Hum, você poderia colocar aí para deixar teu bot um pouco mais confiável, é habilitar ali a checagem dos últimos 3 minutos para não gol, tá é. bom? Porque se você não validar, pode ser que você entre em algum momento de VAR e tal, e você pode ter alguma É. aposta anulada. Não quer dizer que habilitando isso não vá acontecer, mas você minimiza em 99,5% a probabilidade disso acontecer, entendeu? Sim. Tá bom? Outra coisa que você pode fazer para, de repente, deixar o teu bot mais estável, volta na tela anterior, por favor. Ó, você pode deixar ele mais estável colocando um range de tempo, né? Você está colocando a partir do minuto 1 do primeiro tempo e a É. odds acima de 1,70. Tá muito abrangente isso, entendeu? Daí para Uhum. cima pode acontecer qualquer coisa. O que que eu faria, tá bom? Tá tudo bem se você rodar assim e ele te apresentar esse resultado, mas pensando talvez numa possível melhora. Eu Uhum. quebraria isso aí em expectativas por faixa de odd. Você com certeza vai sair de 52% para 70% em alguma coisa, em algumas faixas de odd, e vai sair de Uhum. 52% para 30% em outras. Qual faixa de odd é essa? Do próprio 2,5. De 1,70, 1,80, por exemplo, ou qualquer Uhum. outro tipo de range que você queira utilizar, mas eles dão muita diferença, tá? Uma coisa boa é que acima de 1,70 ele não dá tanta diferença. Você vai encontrar lá para baixo umas coisas bem ruins. A partir de 1,70, eu acho que lá para 2,20, 2,40, que você talvez tenha quebras de padrões mais enfáticas, tá bom? Porque a partir de 1,70 até 2,20 são faixas de ordem que elas costumam correr bem. Mas mesmo assim, eu recomendaria você quebrar em faixas de odds menores para que você identifique um padrão mais homogêneo, mais Aham. efetivo, tá? Repetindo de novo, não que esteja ruim, esse Sim. tá bom? Mas dá para deixar ele com um rate maior, mais homogêneo. E outra coisa também, além do tempo, é a odd, né? Eu não sei se eu falei do tempo da odd, mas enfim, Aham. fecha os dois ranges de tempo. Ah, do minuto 1 até o 10 é uma Aham. coisa, do 11 até o 20 é É outra. outra. Sabe por quê? Por causa do teu comportamento. Uhum. Você botou comportamento, entendeu? E aquele chute lá, sei lá, que comportamento você colocou, chute no gol. Nos 10 primeiros minutos ele quer dizer uma coisa. Lá no minuto 40 ele quer me dizer outra coisa completamente diferente, entendeu? Às vezes eu não quero um chute a gol no início do jogo, mas lá no minuto 40 já dá para aceitar, né? Por exemplo, entendeu? Uhum. Então é mais por isso mesmo. Ah, gente, dá trabalho, dá trabalho, Dá. dá trabalho. Isolar ranges de ódio, isolar range de tempo. E ainda mais quando eu coloco ali na pré-live também, pô, isso eu crio muito mais probabilidades, né, de muito mais bots, digamos assim. Só que os Uhum. padrões são mais finos. Show. Muito bom. Você tá maluco? Eu vou sair daqui já querendo fazer um monte de coisa já. Pô, Eu vou ficar legal. a noite inteira aqui estudando. E aí eu também habilitei esse ontem, esse Lei Zebra. E aí eu fui nas ódias, né? A gente já foi caçar favoritos. Você já colocou já Rapaz, isolou o odd, já Já. Aí isolou. aqui eu já Muito fiz um bom. pouco Já tinha diferente. feito, esse aí já tinha feito minha aula, né? Isso. Já tinha feito. Eu fiz os dois ontem. Um eu quis deixar mais. Vai, filho. Mais Só vai. aberto, né? É. Não, Aí mas é esse isso aqui. aí. É que a galera às vezes fica também assim, quanto mais você fecha os ranges, menos opções, né, você vai ter, entendeu? Então o Uhum. pessoal mais ansioso fica, nossa, meu bot não entra e tal. Mas tá tudo certo, você tem que entender isso, entender a matemática, né? Quando você valida o bot, você vê, ele fez 270 operações nos últimos 8 meses. Ah, quanto vai dar por mês? Quanto mais ou menos vai dar por semana? E você vai ter uma ideia de quantas operações o bot vai fazer. Como esse é lei, eu quis fechar ele um pouco mais, porque Uhum. automaticamente eu tenho que ter uma responsabilidade maior. E ele tá Eu panda, não tá dando o cash out. Show. Me mostra aí, vai em detalhes, eu quero ver essa montanha russa aí. Uá! Tá Vamos ver. lucrativa, tá Ah, mas tá lucrativa. lucrativo. Assusta, Tá mas tá lucrativo. lucrativa. Ah, eu vi ela, ó.
ó. Muito bom. 232, 109, 125, 66, 231, Show. 329, 260, 428 em dezembro. Ó, Bom, não, né? não tá ruim, não. Esse aí tá da hora. É isso, eu acho Mas ele, que. ele faz poucas entradas. Ah, mas Mas, o Adriano fala que o win rate não paga boleto, mas volume de operação também não paga boleto, meu filho. Não é, adianta fazer 1.000 operação e terminar o mês com R$ 0. Eu faço 10, termino com 1.000, tá melhor para mim, entendeu? exatamente. Tem gente que não entende isso. Ah, é que eu tenho bot, eu tenho que operar muito. Você não tem nada, seu viciado. Esse é o cara que Entendeu? quer dar clique, né? Ele É, leva o mesmo exatamente. Você comportamento que o bot. não tem que nada. Se você quiser se divertir e fazer dinheiro, você tem que fazer dinheiro com viés positivo, né? Não apostar volume. Acho que as pessoas confundem quantidade com LGN, entendeu? A LGN ela é relativa à expectativa do método. Não tem nada a ver com 1.000 entradas. Não é sobre isso, entendeu? Se o método faz 500 por ano, a lei dos grandes números que eu espero é que ele faça 500 por ano dentro do rate que eu validei, que eu tenho pelo menos fundamentado, entende? Sim. E aí, o Kevin, você reconhece essas odds, né? Ó, do Tô vendo empate. aí. Tá vendo? E pode mostrar isso aí? Deixa eu... O Kevin agora, assim, talvez a gente risque um pouquinho ali. Ó, de 3,90. Ô, Gemerson, fingindo que tá anotando, porque isso aqui tá tudo na cabeça dele. O homem conhece, o homem conhece. Anotei, Cara, mas eu anotei. vou falar pra vocês, hein? Preciso Eu de não sei ideia. não, mas eu vou acabar parando de operar ao vivo, hein, galera? Porque aqui É, fica outro nível pra mim, mano. Eu posso até adiantar, James. A automação, ela ajuda a nos educar. sim, com certeza. Porque quando você sistematiza ali essa palavra existe, você consegue trazer um padrão de trabalho. E um custo de R$ 2, cara, a É, stake mínima é quanto? É dois? Fica dois dois mesmo? reais, dois Dois reais. reais. R$ 2, para mim, é um custo importante, muito válido, até para verificar se eu, na minha leitura manual, teria feito aquela operação. Sim, Sim. Chega para mim como um indicador, olha, esse jogo exato. entrou nos critérios e tal, e isso para mim já vale o estudo. Com Não só certeza. para estar colocando automação, mas para entender a maneira como você deveria trabalhar se você segue Cara, à risca ali o teu processo. e eu vou te falar, eu sou um bom apostador, tá? Eu tenho bons métodos pré-live, eu tenho boa leitura de jogo ao vivo, mas eu não chego nem perto do meu resultado com o bot operando Eu manual imagino. e muito menos ainda no estado de nervo. Eu operei o jogo do Besiktas agora há pouco, né? Eu achei legal, tinha vantagem, era um padrão de tendência, ele apresentou a tendência, eu fiquei exposto um tempo lá, fechei a operação, não é sobre esse jogo, essa constatação, mas eu já fiquei aflito de ter que fechar, entendeu? Eu juro que eu parei para pensar e falei assim, se eu segurar um pouquinho pro segundo tempo e tal, tipo, eu já estava louco para sair do método de ficar exposto, entendeu? Tomei um ajuste de 4% e fiquei extremamente tentado em deixar aquela entrada para o segundo tempo. No bot eu não tenho esse problema, entende? Então, mesmo tudo que a gente, mesmo com toda a experiência, mesmo sabendo, ainda dá vontade de fazer cagada. Com o bot eu não tenho esse problema. Uhum. Essa é a ideia. Essa é a ideia, em tentar Rapaz, automatizar tudo. rapaz. É isso, Tudo querido. bem. Eu vou ali. Fechou por hoje? Fechou Fechou por por hoje. hoje. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que essa troca de ideia aqui tenha ajudado não só vocês, mas ajude também o pessoal que está acompanhando aí o treinamento, né, que nós estamos fazendo, os meninos lá do Discord que estão usando o BotBet também. Eu espero que esse conteúdo agregue valor e mostre algumas direções, né? As ferramentas são muito boas, mas a gente tem que saber o que procurar, como utilizar elas. E eu acredito que essa troca de experiência aqui ajude de alguma forma, tá bom? Fico aguardando agora a devolutiva de vocês.